Bom dia, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao Arquétipo na Prática. E no vídeo de hoje, na segunda-feira de manhã, toda segunda-feira de manhã, a gente está aqui para esse quadro maravilhoso, que é o quadro da mensagem dos arquétipos. Então, para quem é novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos a esse quadro. E nesse quadro eu tiro 3 cartas e para cada carta uma mensagem relacionada àquele arquétipo que sair. Então, como funciona, Dani? Como que eu vou saber qual é a minha carta? Então, eu vou apresentar para vocês 3 pedras e, na sequência, eu tiro uma mensagem, uma carta do Oráculo do Poder Animal, tá? E se você que já acompanha e gosta desse quadro, já clique em gostei, que é uma forma de eu saber e continuar produzindo aqui esse conteúdo para vocês, tá bom? Então, desde já desejo uma excelente semana pra gente, né? Que a gente tenha muita sabedoria. Semana de lua minguante, começamos hoje, lua minguante em Escorpião. Lua minguante é ótima pra gente começar processos de limpeza, pra gente fazer oração de São Miguel, pra gente fazer Ho'oponopono, pra gente deixar aí relacionamentos que a gente precisa finalizar, que não contribuem mais na nossa vida, seja relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, casamentos, namoros, enfim, relações no geral, às vezes até com familiares, né? Porque tem familiares que são tóxicos e que às vezes a gente precisa cortar essa relação, fazer contato zero, para que a nossa vida possa ir para frente, né? Então, dependendo das bagagens que a gente carrega na nossa vida, a gente não consegue ir muito longe, porque a gente fica carregando algumas situações que já deveriam ter terminado ou algumas pessoas nas costas, e por isso a gente acaba estagnando. Então, a lua minguante é muito importante para a gente soltar. E a natureza, né, eu falo muito de fluxo da vida, porque eu entendo a importância disso. A natureza o tempo todo nos mostra a importância da gente soltar. E as árvores soltam os seus frutos quando elas não têm mais o que contribuir. O corpo libera o alimento depois de receber a nutrição que aquele alimento precisa, que o corpo precisa daquele alimento. Então, o tempo todo a gente aprende, olhando para a natureza, o quanto é saudável soltar. Né? Na natureza, os bichos da natureza, os filhos não ficam quase com a mãe ali, naquele habitat para sempre, eles vão voar, eles vão caçar, eles vão construir a própria vida. Então, às vezes, a gente não consegue dar grandes saltos porque a gente fica segurando coisas que já deveriam ter acabado, né? Que é como a gente ficar na 4ª série para sempre, com a mesma professora, com os mesmos amiguinhos da 4ª série e a gente não evolui, tá bom? Então, aproveitem essa lua minguante. Não é fácil, se fosse fácil todo mundo tava desapegando e não tinha tanta gente no mesmo lugar por tanto tempo. Mas, gente, é muito importante. Quando eu entendi isso, eu comecei a dar grandes saltos na minha vida. E, enfim, foi bom enquanto durou, né? Mas é pra frente que se anda. Certo? Então vamos começar? Vamos começar? Então vamos começar. Oh, meu Deus, vamos lá. Então, a primeira carta que eu tirar, o primeiro arquétipo, vai ser pra quem se conectar com o quartzo rosa. Com a pedra do quartzo rosa. Se você está se conectando com a pedra do quartzo rosa, primeira carta, primeira mensagem é para você. A segunda carta que eu tirar, o segundo arquétipo, é para você que está se conectando nesse momento com a rosa do deserto. Se você está se conectando com essa pedra, a rosa do deserto, a segunda mensagem é para você. E a terceira carta, o terceiro arquétipo, é para quem se conectou ou está se conectando com a Jade. Se você está se conectando com a Jade, a terceira carta, o terceiro arquétipo é para você. Então vamos lá, vamos começar. Gosto muito desse quadro também. É uma forma de manifestar o prazer que eu tenho nessa questão holística, oráculos, tarô, enfim.
eu peço, por favor, universo, uma mensagem para a semana de quem se conectou com o quartzo rosa. Uma mensagem, por favor, para a semana de quem se conectou, com o quartzo rosa. Uai! E o arquétipo que saiu foi o arquétipo do rato. Ainda falei de rato com uma cliente essa semana. Essa semana eu tenho feito bastante consultoria de arquétipos e atendimento Theta Healing, inclusive dia 20, abre minha agenda, tá, gente? Dia 20 de fevereiro, na próxima segunda-feira. A lista de espera tá aqui na descrição, tá? E a gente estava falando sobre rato. E o que eu sinto aqui, minhas filhas também ganharam rato, olha só que quanta semelhança essa semana. O que eu sinto nessa mensagem é o contrário de uma vez que ela já saiu. Talvez você esteja vivendo uma situação que você está dando muita importância aos detalhes. Talvez você precise ver essa situação de uma forma mais ampla. E esse apego a um detalhezinho ou outro, talvez te impeça de ver as outras coisas também que estão acontecendo e que talvez vocês não percebam, tá? Teve um momento da minha vida, vou dar um exemplo, eu sempre gosto de dar exemplo pessoal, vocês também dizem que conseguem aprender com esses exemplos, né? Eu vim vivendo vários relacionamentos, né? Então, eu namoro desde os 13 anos, nos 13 anos eu tive um namorado de 6 anos, e assim eu fui indo, né? Vivendo alguns relacionamentos. Quando eu comecei a praticar autoconhecimento, eu comecei assim, bom, se eu quero ter um relacionamento saudável, eu preciso olhar para os relacionamentos passados e perceber aonde que eu errei. Para quê? Para que eu não venha repetir esses mesmos erros nos outros relacionamentos, porque senão a história fica se repetindo, porque a gente não aprende, né? Só troca de pessoa e continua fazendo as mesmas coisas. E teve um relacionamento que eu tinha um jeito de demonstrar amor. Eu tinha o meu jeito. Até então eu não conhecia aquele livro, aquele conceito das 5 linguagens de amor, né? Cada um tem um jeito diferente de demonstrar que ama, né? Enfim, uns é tempo de qualidade, outro é palavra, enfim. E aí eu ficava prestando atenção naquilo que a pessoa não fazia, que eu fazia para demonstrar que eu amava essa pessoa. E eu não prestei atenção em todas as outras coisas, ou seja, eu me apeguei em detalhes, e esses detalhes que eu fiquei tão instigada em olhar, deixa eu ver qual é a palavra, me fez com que eu não percebesse o contexto, o quanto aquela pessoa era gentil, o quanto aquela pessoa era paciente e todas as coisas que a pessoa fazia e que aquilo também era demonstração de amor. E então, eu, dentro da minha cabeça, para a pessoa dizer que me amava, ela tinha que me mandar flores, por exemplo, né? Que foi muito o que eu vivi também no meu primeiro namoro. Então, o nosso primeiro relacionamento, dependendo de como a gente vive, a gente fica esperando que os próximos façam a mesma coisa que o primeiro fez, entende? Então, se ele não me mandar flores é porque ele não me ama. Se ele, sei lá, não me convidar para jantar é porque ele não me ama. Ou se ele, não sei. Só que aonde que tem uma cartilha que diz o que é amor, né? E como demonstrar amor. Enfim, tem vários homens que mandam flores e traem, enfim, entende? Então eu sinto aqui que eu tô me conectando com pessoas que estão se apegando em detalhes e isso tá cegando vocês para não perceber o contexto dessa situação. Essa situação que você tá vivendo hoje e que talvez tá te causando algum tipo de desconforto, não é esse detalhe, entende? Vou dar um outro exemplo assim, para mim que sou empresária, né? Quem é empresário produz o seu próprio dinheiro, não tem, né? É outra forma de pensar. Então a gente tem faturamentos, né? Já tem alguns meses que eu tenho um faturamento aí, uma média de faturamento. Aí
tem um mês, por exemplo, que você fatura menos, né? Você faturou menos. E aí você fica pegada naquele detalhe, e esse menos que você faturou naquele mês é um detalhe se comparado a toda a tua trajetória e todos os outros meses que você produziu grandes faturamentos. E aí, aquele detalhe daquele mês específico consome toda a tua energia, porque você simplesmente não consegue perceber o tamanho da tua jornada, o tamanho da tua trajetória, entende? Então, às vezes, a gente perde o sono com detalhes, enquanto a gente poderia olhar as coisas de uma forma mais macro, sabe? Sair um pouquinho do detalhe, do micro, e olhar essa situação de uma forma com uma visão mais ampla. Porque talvez ela não seja tão ruim como parece. Talvez ela não seja tão horrível, ou tão dramática, ou tão intensa, ou tão dolorosa, como você está olhando para essa situação. Então, aqui eu sinto que eu tô falando com pessoas que estão vendo uma situação, estão sofrendo por essa situação, e essa situação nem é tão ruim como parece, porque vocês estão olhando só para um detalhezinho, sabe? Para um farelinho ali, sendo que é só um dia, foi só um momento, só um tempo. Olha todo o contexto. É isso, tá? Não sei se fez sentido pra alguém, vocês me contam aqui depois no comentário. A gente, eu vou ligar o ar, que tá calor aqui já de manhã cedo. Vamos continuar. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para a semana de quem se conectou com a rosa do deserto. Caiu duas. Eu vou continuar. Uma mensagem, por favor, para quem se conectou nesse momento com a rosa do deserto. E o arquétipo que saiu foi o arquétipo da baleia. Esse arquétipo saiu para mim essa semana passada na leitura de tarô. Aqui eu sinto que eu estou falando com pessoas que talvez estejam até um pouco aflitas, assim. Vocês querem ver as coisas do lado de fora acontecer. Vocês querem ver as coisas se manifestarem. Mas aqui diz que é um momento de você fazer um alinhamento interno, um alinhamento espiritual, um alinhamento com a sua verdade, né? Um alinhamento com aquilo que faz sentido para você, né? É um equilíbrio. Eu vou até ler a última frase aqui do arquétipo da baleia, sempre tem um textinho aqui, que fala assim, ó, momento de equilibrar o corpo emocional e espiritual. Talvez até pegando uma sequência ali da pedra passada ali, né, que olha nos detalhes e se deixa levar, bota tudo como se tudo que acontecesse fosse só aquele detalhe. Às vezes a gente tá tão no lado de fora que a gente esquece de sentir, assim, né? Eu tô participando de um desafio do feminino, de conexão com o feminino, e fala muito sobre sentir, né? Sentir, trazer essa energia pro corpo. E algumas pessoas aqui estão ainda muito na cabeça, sabe? Assim, tipo assim, ai, o que eu vou fazer? O que eu vou resolver? Como que eu vou fazer? Aí fica tirando pra tudo quanto é lado, tentando um monte de coisas. E isso vai gastando a energia de vocês, sabe? E o caminho talvez agora não é acelerar e fazer tudo, mas é o momento de dar um passinho pra trás pra equilibrar o corpo emocional e espiritual. Né? É o momento de você se recarregar internamente, de você ouvir. Às vezes você está passando por uma transformação e geralmente quando a gente está passando por uma transformação a gente fica recuando, ai, não, porque é uma bagunça, né? Mudança é uma bagunça e mudança interna não é diferente, né? Se uma mudança do lado de fora faz uma bagunça e a gente tira as coisas do armário e olha o que está vencido, olha o que não está vencido, olha o que faz sentido mais, o que não faz, o que combina com a casa, o que não combina, é um movimento de análise e é uma bagunça.
E o movimento interno é a mesma coisa. Talvez você queira agora organizar as coisas de um lugar racional e colocando a mão em tudo e mexendo em tudo e não se vendo em nada. E talvez você precise fazer o caminho inverso, assim. Solta um pouco o que tá do lado de fora. Sente aqui, né? Pega cada coisa da sua vida, sente aqui o quanto essa coisa importa pra você, o quanto esse lugar, essa situação importa. Vai sentindo, vai alinhando, vai equilibrando, vai tirando um tempo, vai meditando, respira, medita, cheira um óleo essencial, se conecta com o presente, lê um livro que te traz para esse agora, né, das coisas que a gente vê. Tem um livro que é bom, das coisas que a gente vê quando desacelera, O Poder do Agora. São livros que nos conectam, nos ancoram no presente e nos tiram dessa agitação da mente, tá? Então eu sinto que eu tô falando com mentes muito agitadas e que precisam desacelerar, ó. Lua minguante, maravilhosa para você se conectar com esse momento. Então assim, busque por equilibrar agora o seu emocional, o seu espiritual, antes de tentar equilibrar alguma coisa do lado de fora, antes de tentar organizar a bagunça do lado de fora, resolver as coisas do lado de fora desse lugar, né? Traz pro corpo e sente o que fica, o que sai, sente o que você precisa, quais são as suas necessidades e se o que está à sua volta atende essas coisas que hoje são importantes para você. Mas isso a gente consegue fazer no sentir. A gente consegue fazer aqui, ó, dentro. Sabe por quê? Porque se a gente vai pro racional e a gente tenta resolver a nossa vida com a cabeça ali, de uma forma muito lógica, a gente fica vivendo uma vida vazia, assim. A gente faz coisas, mas parece que nada preenche. E pode ser as coisas mais legais do mundo. Quando você vive aqui, ó, é uma sensação de satisfação, de prosperidade, e aí a sua cabeça vai perceber que, pô, pera lá, talvez eu nem precisava de tanto assim pra viver como a minha cabeça diz, que eu tô lá buscando faturamento de 1 milhão, né, sabe? Esses dias no Instagram uma menina me perguntou assim, você já fez 6 em 7, que é 100 mil reais em 7 dias? E aí eu respondi não, né? Eu já fiz 6 em 30, 6 em 90, né? 100 mil reais em 3 meses. Mas pra mim, que trabalhava e que o máximo que eu ganhei foi 3 mil reais, 100 mil reais em 30, 90 dias, é muito bom pra mim, né? Então, às vezes a gente fica na noia do marketing, porque você só vai ser bom bastante, você só vai poder viajar e fazer as coisas quando você estiver fazendo 6 em 7 ou 1 milhão em 7 dias. Não precisa. Não precisa, você não precisa disso para ser bom. Eu tenho uma vida extremamente confortável e muito abundante já há alguns anos. E nunca fiz 6 em 7. E não tenho desejo de fazer 6 em 7, porque pra mim, aqui onde eu sinto, no meu coração, não é sobre isso. Já foi. Lá atrás, no começo da lei da atração, eu achava que eu tinha que, meu Deus, já fazer 1 milhão logo. Né? Teve até um ano que eu vendi minha casa toda, as coisas tudo, sofá, planta, tudo. Doei roupa, botei tudo que cabia só numa mala. E sou de Santa Catarina, e fui pra São Paulo, sem família, sem conhecer ninguém lá. E eu me lembro que eu tinha um guarda-roupa abarrotado de roupa, e eu vivia reclamando, eu não tenho roupa, nunca tenho roupa. Aí, 1 ano vivendo com uma mala, inverno e verão, eu não teve um dia sequer que eu olhei e digo, não tenho roupa pra vestir. Nossa, eu sempre me senti muito preenchida, muito cheia. Por quê? Eu tava vivendo com menos, mas eu tava vivendo aqui, ó, alinhada com o meu espírito e com as minhas emoções. Com aquilo que preenche, com aquilo que faz sentido. Não tava aqui no mental, entende? No mental era loucura o que eu tava fazendo. Mas foi um ano incrível. Então, aqui eu sinto claramente, assim, é um chamado para você alinhar a sua comunicação interna com a sua comunicação externa. Parece que a sua boca fala uma coisa e você sente outra. Tem um desalinhamento aí, tá? Então, para um pouquinho para olhar para isso, tá? Ó, com foco é hora de concentração no interno mais do que no externo. Tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Tá? É isso. Foca no trabalho interno que depois o externo flui, que é uma maravilha, tá? Acredita, confia.
Vamos lá. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para a semana de quem já caiu, se conectou com a pedra da Jade. E o arquétipo que saiu, eu amo esse arquétipo. Eu nunca usei ele na tela, nada assim, mas eu me lembro a primeira vez que ele saiu pra mim numa leitura pessoal de tarô. E ele trouxe uma sensação tão boa, assim, porque é um arquétipo de liberdade, né? Gaivota é um arquétipo de liberdade. E ela voa com outras gaivotas que também anseiam e buscam e defendem liberdade. Então aqui eu sinto que... eu vou falar exatamente como a palavra tá vindo, tá? É uma troca de bando. Você é uma gaivota, você tá num caminho de autoconhecimento para se libertar de tudo que você estava presa ou preso. Só que você não trocou o bando, entende? Você continua com uma consciência diferente, com uma nova consciência no mesmo bando. E isso gera sofrimento, porque não encaixa. Esse bando que você saiu era um bando que não eles acham que são livres, mas eles não entendem o quanto eles estão presos lá. O quanto essas pessoas, talvez seja meninas, que você, um grupo de mulheres, elas não conseguem perceber o quanto elas estão presas naquela rotina que elas julgam liberdade. E tá na hora que eu sinto que eu tô falando com pessoas de trocar o bando, de trocar o círculo. Esse é um grande arquétipo de liberdade, né? Gaivotas voam em bandos. E você aqui fala de sair da zona de conforto. E para fazer isso, realmente é muito desconfortável. Porque o nosso bando, o bando que a gente caminhou por tanto tempo, é aquele bando da adolescência até a fase adulta. Como assim vou voar sem esse bando? Esse é o meu bando. Só que naquele bando, com aquela cabeça que essas pessoas pensam que você andava, você nunca vai conseguir manifestar essa nova consciência que você vive. Porque são dois grupos olhando para direções diferentes, né? Liberdade, eu sempre fui muito rebelde, né? Eu tenho muito forte o arquétipo do rebelde. E desde muito nova, desde de adolescente, assim, rapariga mesmo, 10, 12 anos, eu já fumava, já gaseava aula pra fumar, era tipo isso, assim. E eu achava que isso era ser livre. Se eu quiser fumar, eu fumo. Eu fumo porque eu sou livre, né? E na verdade eu não era livre, porque tudo aquilo que a gente precisa, toda dependência, ela é uma prisão, né? Então quando eu comecei a entender isso, né, as prisões da minha mente, então eu descobri, poxa, o cigarro, eu não fumo porque eu sou livre, eu fumo porque eu sou dependente do cigarro. Né? Então tem gente que acha que porque trai é livre. Não, na verdade, ele não escolhe. Ele vai pelo instinto do corpo. Então, ele não é livre porque ele precisa fazer aquilo. Ele não sabe dominar sobre aquilo. A pessoa livre, ela domina sobre algo. Então, ali eu comecei a perceber que cada vez que eu saía, eu obrigatoriamente precisava comprar um balde de cerveja. E observando aquelas prisões que eu julgava liberdade, porque eu bebo, sou livre porque eu bebo. Eu falei, caramba, eu não sou livre, porque eu preciso disso aqui para me divertir. Eu não sei sair e ficar tomando água. Então, eu vou aprender a me libertar disso. Eu fiquei 3 anos sem botar uma gota de álcool na boca. Comecei a experimentar minha mente e trazer libertações para minha mente. Comecei a fazer experimentos. Eu preciso de carne. Fiquei 10 meses sem comer carne. E comecei a fazer, né? Minha vida, eu digo que é um laboratório de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Então, eu comecei a entender que liberdade não é você fazer tudo. Liberdade é você conseguir escolher o que fazer. É muito diferente. Quando você consegue escolher, você é livre. Agora, quando você não consegue escolher e você se rende ao fluxo, você é dependente daquilo. Então, talvez eu esteja falando com pessoas que entenderam a liberdade, a essência da liberdade. Todas as coisas eu posso, né? Quem é aluno da Hora de Crescer sabe. Tem um versículo que me rege. Tudo eu posso
mas nem tudo me convém. Eu sou livre, se eu quiser acender um cigarro agora, eu já falei isso aqui pra vocês, eu posso. Se eu quiser trair meu marido, eu posso. Se eu quiser abandonar minhas filhas, eu posso. Não tem ninguém me botando uma corda dizendo, se eu quiser ir matar uma pessoa, eu posso. Isso é liberdade? Liberdade é, eu posso, mas eu não quero. Mas eu não vou. Olha a liberdade que existe nisso. Eu posso fumar. Aí a pessoa acha que ser livre é fumar. Não, ser livre é dizer, eu posso fumar, mas eu escolho não fumar. Isso é liberdade. Eu posso trair. Quem acha que trai, estou sendo livre, porque eu estou traindo. Não, não. Eu sou livre quando eu digo, eu posso trair, mas eu escolho não trair. Tá vendo onde está a liberdade? Em mim. Eu tô acima daquilo. Eu escolho não fazer. Quando eu domino sobre isso, eu estou sendo livre. Então, quando eu comecei a viver essas experiências, que eram naturais e que eu fazia de uma forma inconsciente, sem pensar, porque eu ia no bando, né? Maria vai com as outras, tá fazendo, tá, então é certo, né? Eu sempre digo isso para minhas filhas. Não é porque todo mundo tá fazendo que é certo. Pensem com a cabeça de vocês. Não é porque todo mundo, porque normaliza o que não é normal. Não é normal, né? Então, você alcançou um nível de liberdade, de consciência de liberdade, que talvez o bando que você pertencia não consegue compreender isso. E lá você vai ser chacota, você vai ser a bobona lá, sabe? Tipo assim, ninguém te entende. Foi assim que aconteceu comigo na minha troca de bando. Na verdade, eu nem tenho um bando tão grande assim, mas hoje eu vejo que eu não preciso de um bando muito grande. Hoje eu preciso de poucas pessoas com qualidade na minha vida e a minha vida consegue ir pra frente. Essas pessoas estão ali quando eu preciso e isso me basta. São pessoas que vão me impulsionar quando a minha cabeça estiver fraca. Então, hoje eu priorizo por pessoas assim. Eu não quero mais conviver com pessoas que eu vou chegar, tanto que no fim do meu último relacionamento, eu sofri muito. E eu, ao invés de recorrer ao meu bando, que ia dizer assim, não, vamos tomar uma cerveja, fica com outra pessoa pra esquecer, vamos beber, vamos sair, e não sente a dor, né? A gente fica no piloto automático sem sentir a vida. Eu falei, não, eu vou ficar aqui e eu vou sentir, eu vou curar, não vou falar pra ninguém. Fiquei acho que uns 3 meses no sofá, chorando, sentindo, vivendo, entendendo que eu precisava aprender com aquela relação. Tô bem, né? Não botei nada embaixo do tapete. Então, as pessoas que a gente escolhe andar, ou elas nos impulsionam, ou elas vão nos derrubar. Você não tem, assim, elas sempre estão te influenciando para alguma coisa. Ou elas vão te elevar, ou elas vão te derrubar. Então, aqui eu sinto que estamos falando de bandos, estamos falando de pessoas, estamos falando para você olhar se as pessoas que você caminha hoje, quando você tá com a sua mente fraca, e o que é tá com a mente fraca? Quando a gente acorda, nossa mente tá limpa. Por quê? Porque ela não tomou muita decisão. Né? A mente vai cansando. Quando ela toma muita decisão, ela fica muito cansada. Então, e toda hora a gente está escolhendo. A gente escolhe a roupa, a gente escolhe o brinco, a gente escolhe o que vai comer de manhã, porque você pode comer pão, você pode tomar uma Coca-Cola, você pode tomar um suco de laranja, você pode comer uma fruta. Então, são várias escolhas que a gente faz no começo do dia. E no começo do dia, eu tenho muita facilidade de escolher frutas. Quando chega a noite, eu já tomei tanta decisão do que eu vou gravar e tanta coisa, principalmente quem é empreendedor, que no final do dia eu tô muito mais aberta a pedir um lanche, a comer porque a minha mente tá fraca no final do dia, porque ela já sabe. E às vezes você tá passando por um problema na sua vida, às vezes, sei lá, no namoro, ou com os filhos, enfim, e a sua mente tá fraca. Esse é um momento que as pessoas têm mais acesso a você, e é nesse momento que você vai decidir se você vai estar ao lado de pessoas que nesse momento que a tua mente tá fraca vão te induzir ao erro, ou se você vai estar do lado de pessoas que vão te induzir ao acerto. Então, eu já tive muitos momentos da minha vida, assim, que eu, tipo, o meu próprio marido hoje, né? Eu, tipo, bloqueei ele tava bloqueado no meu celular, e por mim ele ia ficar bloqueado, porque, eu sou feliz sozinha. E aí a minha amiga terapeuta disse, Danice, você tem que olhar pra isso, vai ficar fugindo disso até quando? Vai lá, vive o que tem que viver. Se não foi, mas não foge. Vive, encara. Em contrapartida, eu tinha uma amiga do outro bando que dizia assim, não, amiga, agora é teu momento de viajar sozinha. Agora é teu momento do que tu fez o teu dinheiro. Agora é o momento de tu ser livre. Agora é o momento de tu realizar teus sonhos. Agora é teu momento de, sabe...
Entende a diferença? Então, nesse momento que a gente precisa tomar decisões, a gente precisa colocar os nossos ouvidos perto de pessoas que vão nos induzir ao acerto, à nossa melhora. Às vezes é um caminho mais dolorido, mas é o que vai melhorar. Não é o caminho do oba-oba, tá? Então, muito cuidado com as pessoas que você escolhe andar, com o bando que você tá alimentando, que você tá trocando mensagem no WhatsApp, que você tá tirando o seu tempo para encontrar. Talvez você não pertença mais a esse bando. E você insiste. E lá não tem liberdade. Observa a conversa que você tem. Eu só falava da vida dos outros quando eu encontrava com as amigas no meu outro bando. Eu tinha prazer nisso, né? E aí eu comecei a olhar que eu não gostava mais de ser aquela pessoa. Eu tava sempre com foco nos outros. Como que eu vou melhorar financeiramente se eu tô sempre com foco em coisas aleatórias que não vão me levar pra frente? Por que mudar o bando mudou meu faturamento? A maioria das pessoas do meu bando tem a mesma média de dinheiro, a mesma média de peso. Por quê? Porque são hábitos muito parecidos. E a nossa vida é construída de hábitos, né? Hoje eu tenho hábitos que fazem eu ter o resultado que eu tenho. E que a maioria das pessoas não tem. Então, assim, cuidado, alinha as pessoas com quem você escolhe andar, conversar, com quem você abre sua vida, com quem você conta os seus sonhos, seus projetos. Porque quando você conta um projeto grandioso para uma pessoa que tem a consciência que você, ela vai te apoiar. Quando você conta os seus projetos para uma pessoa que não tem essa consciência, as pessoas vão rir. Então, o bando que eu andava compartilhava meus vídeos num grupo para rir, debochar. Olha a diferença. Eu pensando em ir pra frente e as pessoas encontrando coisinha para tirar sarrinho enquanto as pessoas estão melhorando. Então, a gente precisa se responsabilizar pelas pessoas que a gente caminha. E aqui eu sinto que é um pouco disso, assim, um chamado para você olhar com carinho e atenção. Lua minguante é ótima agora. Comecei o vídeo falando de lua minguante, né? É um momento maravilhoso para você avaliar as pessoas que você precisa falar menos, vai silenciando, vai procurando menos saber, vai acompanhando menos foto nas redes sociais dessas pessoas. Vai liberando espaço para que novas pessoas possam acontecer. Eu fiquei acho que uns 2 anos sem ter com quem conversar. Uns 2 anos voando sozinha, uma gaivota livre voando sozinha. Até que veio, né, a primeira pessoa que se tornou uma grande amiga e que só ela já bastava. Agora tem outras pessoas chegando. Mas foi uma jornada solitária, né? Por quê? Porque tem que ter espaço. A gente tem que ser capaz de andar sozinho para depois encontrar as coisas que de fato fazem sentido pra gente, tá bom? Bom, gente, me passei, tá? Mas enfim, é um momento de sair da zona de conforto, ser ainda mais livre, voando com pessoas que de fato são livres, que de fato vivem liberdade, tá bom? Ai, meu Deus do céu. Tem hora assim, gente, que nem sei explicar pra vocês. Bom, gente, é isso, tá? Desejo de verdade que essas mensagens tenham feito sentido. Se não fizer, desconsidera, descarta, ignora. E de novo, vou desejar uma feliz, que eu acho que é desafiador se falar feliz, nem é coerente, né? O feliz lua minguante, porque minguar nunca é um lugar muito feliz. Mas eu desejo uma boa lua minguante aí pra vocês, que vocês tenham coragem e sabedoria pra minguar, que realmente precisa minguar, né? Lua minguante em escorpião, gente, sou escorpiana, profundo. Mas assim, para vocês viverem o novo, não tem como vir o novo sem abrir mão do velho, tá? Então que vocês façam aí um excelente processo essa semana e a gente se vê aí nos próximos vídeos.